E vamos já para o quinto episódio, Padre Nuno, quem diria, hein? Isto passa num instante, estamos a aprender a saber como falar assim num podcast, para um computador, para um microfone, mas o nosso interesse é sempre que estas palavras possam chegar a todos, sem exceção, e por isso fazer já desde logo este apelo de tudo o que quiserem que a gente converse, responda, diga, proponha, não deixem de participar e não deixem de dar também as vossas achegas, enviando-nos um e-mail para podcast@paroquiadecascais.org. Depois lá mais para o final também a gente vai recordar este e-mail, mas nós queremos que este podcast seja cada vez mais participado por todos. E aos poucos também já fomos ouvindo alguns feedbacks, né? Gente que também disse, como era giro falarmos disto ou falar daquilo. Já houve assim alguns comentários que já estão assim registados, que para ver depois quando tivermos agenda lá mais para a frente e tempo também para nos preparar um bocadinho, depois então podemos já falar disso. E pronto, e aos poucos também vamos tendo algumas achegas, que falamos longe do microfone, essas coisas técnicas também que são um bocado chatas, mas que para se ouvir bem também parece que é importante. E Padre Nuno, como é que estamos esta semana? Então estamos a começar a chegar ao Natal, por isso com muito mais coisas para fazer, para preparar, mas também para ver acontecer e dar graças a Deus. Hoje gostava de dizer, no outro dia, nós agora estamos com a igreja assim um bocadinho às escuras. Houve aqui um problema em tempos aqui com a iluminação aqui à volta da igreja e no outro dia estava aqui a passar e reparei que mais uma vez não temos presépio aqui à volta da igreja. Aliás, nós próprios em nossa casa, só hoje, também com boa vontade assim, de alguns paroquianos, é que montámos o nosso presépio. Nós estamos tão atarefados ou tão preocupados com outras coisas que depois esquecemos também de fazer a nossa parte. Por isso gostava de repetir aqui publicamente, até para depois ter a tua ajuda e não nos esquecermos que para o ano, aqui junto à igreja paroquial e junto de todas as outras igrejas da nossa paróquia de Cascais, a gente pudesse manifestar também de uma forma mais pública, festiva e luminosa esta notícia tão bonita de que Jesus nasceu e de que Jesus está no meio de nós. Por isso gostava mesmo que fizéssemos todos aqui também a ajudar-nos para fazermos aqui um presépio junto à igreja de Cascais, no centro pastoral e depois em todas as igrejas e capelas. Sei que em algumas, nomeadamente na igreja da Areia ou na capela da Areia, costuma estar lá um presépio todo bem iluminado, também que a junta de freguesia nos pede para colocar lá, mas era bom que nós pudéssemos ter isso em todas as nossas igrejas neste tempo do Natal. Ajudar a marcar também a época, não é? Lembrar. Sim, se não formos nós, quem é que seja? Nós estamos sempre a criticar, e bem, estamos sempre a criticar que os arranjos de Natal, quer seja na iluminação pública, quer seja também nas nossas montras das lojas ou dos serviços que a gente tem, não tem nenhuma referência explícita ao Natal de Jesus. Então que ao menos nós, na igreja, que é a única coisa que temos para anunciar e temos para dar, ao menos que nós façamos esse trabalho. E esperemos que para o ano já haja esse trabalho de marcar também com este sinal tão bonito e tão universal a celebração do Natal. Então vai, já está no caderno de encargos para o ano, sim. Eu já há uns anos queria fazer isso, por isso tinha bem que eu agora me comprometo não apenas pessoalmente com uma ou outra pessoa, mas me comprometo pessoalmente até contigo, até para contar com a tua ajuda, porque isto tem que ser feito com tempo, assim, para montar, por causa da segurança, por causa também de ser bonito, ser estável, e por isso tem que ser uma coisa que se pensa assim com algum tempo de antecedência. Pois é que chegamos agora a esta época, são 1001 coisas, sim. Confissões, funerais também, que também é época própria de funerais, tanta coisa que veio uma coisa a seguir à outra. Sim. E não podemos ser nós a pensar nisso, temos que ser nós a estimular e a abençoar, mas a fazer, a não ser que sejas um bom artesão, um bom carpinteiro ou um bom artista, se calhar temos que pedir aos nossos artistas para pensarem e para fazerem isso. Eu sei que não sou, vai lá ver a caderneta das minhas notas da escola, lá estava a educação visual, era assim daquelas que estava, digamos, no percentil mais baixo, portanto não é propriamente comigo, mas sim, portanto quem tiver aí jeito e saiba e tenha gosto também de fazer o presépio e assinalar estes símbolos que nos ajudam a celebrar este tempo, então para o ano venho aqui chatear os senhores padres, o Padre Nuno e eu para... O ano não, já este ano. Porque depois para o ano é para fazer. Exatamente, então vá. Ficamos também já no caderno de encargos a escrever aqueles que
podem vir, então a depois ajudar-nos para o ano a fazer isso mesmo. Então o que é que vamos falar hoje, Padre Nuno? Então hoje estava a pensar, nós estamos a chegar ao Natal e às vezes, como nós já falámos agora, podemos nos distrair com muitas outras coisas quando uma só é necessária, e por isso é melhor nós não confundirmos muito e olharmos para aquilo que nós chamamos a novena de Natal. A novena é um método de oração muito comum na igreja, normalmente de preparação para uma festa qualquer, muito particular, normalmente festas de santos, mas a igreja propõe-nos também que a gente prepare estas festas principais do ano litúrgico com uma novena de oração. Nós aqui na igreja, assim, na igreja portuguesa, na igreja tradicional, não é muito comum falarmos desta novena de Natal, mas a própria da liturgia tem um calendário específico para estes dias antes do Natal. Não é bem 9 dias antes, mas são 8 dias antes, e a igreja propõe-nos esta preparação específica. O tempo do Advento, como nós já falámos no último episódio, são 4 domingos, nem sempre são as 4 semanas completas, porque o Natal é sempre a 25, independentemente do dia da semana a que calhe, ao contrário da Páscoa, que é sempre ao domingo, independentemente do dia que seja da Páscoa, que seja o da lua cheia, e por isso o calendário litúrgico do Advento e do Natal tem um calendário muito específico entre o dia 17 e o dia 24 de dezembro. As leituras da missa são sempre as mesmas e as orações da liturgia das horas também são sempre as mesmas, independentemente do dia da semana. Claro que às vezes os domingos impõem-se, como é óbvio, mas existe uma liturgia específica para estes 8 dias antes da festa de Natal. E por isso podia ser um bocadinho essa proposta que nós fazemos, que celebrando a missa e com os textos litúrgicos, a gente perceber o alcance desta celebração do Natal. Portanto, no fundo, para depois celebrarmos bem o Natal, preparar bem então também o Natal naqueles dias antes que antecedem, para vivermos e percebermos então, mergulharmos bem nesta piscina. Piscina. Uma boa piscina para tomarmos um bom banho e renascermos ainda mais fresquinhos. Um banho de Natal, então. Exatamente. Então, no Natal, ou se quisermos na novena de Natal, a partir dos textos da missa, nós temos assim o Evangelho, que é o texto principal da celebração. Temos no dia 17 de dezembro, sempre o Evangelho da genealogia de Jesus. Por isso olhamos nesta versão de São Mateus, julgo eu, esta base ou esta raiz da família de Jesus. Nós sabemos que a importância disso, ou seja, de Jesus nascer da família do rei David, de José, em Belém, na cidade mais pequena de Judá, a cidade de David, e nasceu de uma forma miraculosa no seio da Virgem Maria, por ação do Espírito Santo. É aquele texto que ouvimos a descrição toda, não é? Exatamente. Por um lado temos, na primeira leitura, normalmente, uma leitura profética a anunciar que de Judá, ou da família de David, há de sair um rebento novo, há de sair um novo rei que há de reinar para sempre, e vemos isso a acontecer depois no nascimento de Jesus. Por isso, este primeiro dia, se quisermos, o dia 17, é vermos a história da família de Jesus e ver como Deus foi de uma forma assim muito ritmada, preparando o seu povo, mas cumprindo aquilo que foi prometendo. E, aliás, a própria leitura as leituras fazem esse paralelismo, Sim, falam-nos sempre... O Evangelho de São Mateus, julgo eu, fala das 14 gerações, não é? Sim. De Abraão até David, não é? Depois de David até ao desterro da Babilónia, e depois do desterro da Babilónia até José, são essas tais 14 gerações, como quer dizer que havia esse tempo sincopado, ou seja, esse tempo não foi ao acaso, foi bem preparado por Nosso Senhor e no tempo certo para nós o podermos reconhecer e receber. Neste dia, se quisermos, o convite é nós rezarmos também a nossa história, a nossa família. Nós dizemos que o Natal é o tempo de família por excelência. Não, o Natal é o tempo de Jesus, ponto. Que nasceu numa família, que veio de uma história, e por isso ou quis ser também no meio desta história entroncada de gente sã, de gente santa, mas também de gente pecadora e que errou muito. Por isso, darmos graças a Deus pela nossa árvore genealógica, né? Por aqueles que já estão no céu, alguns, com certeza, e por estes que andam aqui na terra mais próximos ou mais longe. Mas o primeiro passo, se quisermos, que a liturgia nos propõe para celebrarmos ou para nos prepararmos a celebrar o Natal, é olharmos para a história de Jesus e como ela se cumpre, né? Como as promessas de Deus se cumprem.
Depois, logo a seguir, normalmente estas leituras não são 9, já tivemos a ver, são 8 dias e vêm mais ou menos 2 a 2. Se numa primeira, no dia 17, aparece essa história da genealogia que aponta para José, mas depois também para Maria, ou seja, Jesus nasce de Maria. No segundo dia, no dia 18 de dezembro, nós vemos o relato logo do nascimento de Jesus por Maria, mas o lugar de José. José que não percebe, que não entende, que procura repudiar Maria em segredo, mas o anjo do Senhor lhe aparece a dizer: não temas receber Maria tua esposa, porque o que nela foi gerado é fruto de Deus, é fruto do Espírito Santo. E José acorda do sonho e faz como o anjo lhe indicou, e recebeu sua mãe, sua mulher, e recebeu o filho de Deus e cuidou dele. É um grande ensinamento também do Natal. Se fôssemos nós a inventar a história do Natal, de certeza que não a inventaríamos assim. Se fôssemos nós a dizer como é que nós queremos que Deus hoje haja na minha história, como é que nós hoje queremos que Deus resolva a minha vida ou venha até mim, como, em que meios, em que tempos, de certeza que não seria assim. E vamos fazer assim, passar um pente fino a tudo aquilo que podem ser momentos mais difíceis. Sim, ou isso ou outras coisas que tais, nem faço a mínima ideia, não é? Mas José, que era um homem justo, ao contrário de nós, se calhar, não é? Que era um homem justo e um homem bom, tinha também o seu pressuposto de como é que devia ser, não é? Pois. Então, segundo a sua vontade, não podia receber Maria como esposa, visto que ela estava grávida e o filho não era dele. Mas soube ser sábio e humilde para aceitar a vontade de Deus e a ação de Deus, mesmo sem a compreender inteiramente, logo desde o princípio. Por isso, o segundo passo, se quisermos, na novena de Natal, é nós aprendermos com José a sermos humildes e confiantes e crentes e a aceitarmos a vontade de Deus a acontecer na minha vida, no meu tempo, independentemente de ser mais parecido ou menos parecido com aquilo que são as minhas expectativas. Segundo dia, muito bem. Sim. Terceiro, como é que Depois o terceiro e o quarto, se calhar é melhor juntarmos os dois seguidos, são os anúncios do nascimento de João Batista e de Jesus. Se bem te recordas, o anúncio de João Batista foi no templo, a Zacarias, ao pai, não é? Também com um anjo, mas num contexto assim mais litúrgico, a um homem, a um sacerdote, não é? E esse homem duvida, porque já é idade avançada, bem como sua mulher, Isabel, e por isso mesmo que fosse o maior sonho da sua vida, já tinha passado, por isso duvida e por isso fica mudo até ao nascimento de João Batista. E depois temos o anúncio de Jesus, também por um anjo, não já no templo, mas em casa, não já ao pai velho, mas à mãe, ainda virgem, ainda nova. E vemos não uma dúvida, não uma reserva ou anúncio maravilhoso de Deus, mas vemos um consentimento o mais consciente possível, mas um consentimento completo desde o princípio e até ao fim da parte de Nossa Senhora. Por isso, nesta preparação para o Natal, devemos olhar também para esta forma de nós recebermos este feliz anúncio. Pode ser um anúncio se calhar mais litúrgico ou mais assim daqueles momentos mais habituais das nossas orações, ou pode ser um anúncio do comum, das coisas da minha vida, das coisas do meu corpo, das coisas do meu tempo, né? E aprender com Nossa Senhora, a não ter medo, a confiar absolutamente na vontade de Deus, desde o princípio, um sim inteiro, desde o princípio até ao fim. Mas este nascimento, ou o anúncio do nascimento, né, tanto de João como de Jesus, é fonte de grande alegria. E é bom também que o anúncio de uma vida nova não nos meta medo, e às vezes nós sabemos como o anúncio de uma gravidez inesperada às vezes nos inquieta, e nós ouvimos algumas pessoas, algumas famílias, que por esta ou por outra razão vêm transmitir essa inquietação, e é bom que a gente consiga acreditar e reconhecer logo desde o princípio que acima de tudo é fonte de grande alegria essa presença de vida, essa presença de alguém e de alguém novo que pode vir a transformar a minha existência e o meu tempo. Isso é giro, não é? Quer dizer, ver que também o próprio Evangelho, apesar de contar-nos a história objetiva de Jesus, não é? Aplica-se perfeitamente à vida das pessoas. Então, não é? Também, não é? Nós lemos e parece que estamos lá também nós a passar pela mesma cena. Sim.
em que Jesus passou, seja no sofrimento, seja nessas expectativas de alegria. Por isso, um dos grandes desafios para nós cristãos é a gente pegar no Evangelho, ou pegar na Sagrada Escritura e trazê-lo para a nossa vida. Por isso é muito importante. Eu sei que há muita gente que recebe o Evangelho todos os dias no telemóvel ou no mail, ou vem à missa, ou ouve a missa, e às vezes há uns que, não ouvindo a missa, ouvem a parte das leituras e da homilia enquanto estão a fazer o comer ou enquanto estão a dar um passeio. É muito importante, nestes 9 dias de Natal, que a gente dê atenção à palavra de Deus para ela se fazer carne no meio de nós. E habitar no meio dos nossos afazeres todos os dias. Exatamente. Como dizia o Padre Miguel Rodrigues no Retiro, não é? Tal como Jesus, também nós temos uma história, não é? Ou vice-versa. Como nós temos uma história, Deus também tem uma história. E fazemos parte dela, não é? Exatamente. Então, e depois a parte final desta novena, de acordo com os textos da missa, se quisermos os últimos conjuntos de 2 dias, estamos no 6º, não é? Sim, exatamente. Sim. São dos 9, estamos no 6º, sim. E seria a visitação de Nossa Senhora à sua prima Isabel, ou seja, o relato desse acontecimento, e depois logo no 7º dia o Magnificat, que é a oração que Nossa Senhora faz depois desse encontro com sua prima Santa Isabel. Por isso, se quisermos, estes 2 textos estão ligados. É um acontecimento e uma oração. E depois os últimos 2 dias é a mesma coisa. É o acontecimento, o nascimento de João Batista e Zacarias a escrever lá num papel do seu tempo, lá numa tábua, a escrever que o seu nome era João, mesmo que não havia nenhum João na sua família, na sua ascendência, mas confirma a vontade de Deus, e a partir dessa altura ele solta-se-lhe a língua, né, começa a falar outra vez, e a primeira coisa que faz é rezar o que nós chamamos o Benedictus, o bendito Senhor Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo. E por isso canta este louvor da história de um Deus que vem ao nosso encontro, e que ele reconhece que João Batista tem esta missão de anunciar, de preparar essa vinda do Messias. Por isso temos estes últimos 4 dias da novena de o acontecimento, da visitação com a oração, o Magnificat, e depois o outro acontecimento, que é o nascimento de João e Zacarias a abrir outra vez a boca e a comunicar outra vez a vontade de Deus, e a sua oração, o Benedictus. Pronto, e temos aqui nos textos da missa, não é bem uma novena, porque os textos específicos da preparação para o Natal são apenas nos 8 dias que antecedem o Natal, mas nós podemos, e o dia 16 de dezembro a leitura há de ser sempre diferente, enquanto no dia 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 as leituras são sempre estas, não sei que calha um domingo, né? Mas estas são as leituras desse dia. No dia 16 as leituras são sempre um bocadinho diferentes, porque depende se é uma quarta, se é uma quinta, se é uma terça-feira, por isso pode ser a novidade de cada ano começarmos a novena a partir desse texto evangélico. Por isso a primeira proposta que nós fazemos para qualquer pessoa é aproveite, continue a celebrar a missa diariamente, e que possa ser conduzida e estruturada à luz desta palavra de Deus, para melhor celebrar o Natal, não é? O Natal, o nascimento de Jesus na nossa história, fonte de grande alegria, um motivo para uma oração absolutamente nova, renovada, e para um estilo de vida também que ponha os outros em primeiro lugar. E bem, então inserir-nos nesta história destes 9 dias antes. E além disso, estes 9 dias têm também mais qualquer coisa além deste Evangelho próprio. Sim, nós cá na Paróquia de Cascais começámos no ano passado a fazer assim um exercício simples e pequenino da oração da novena. E no ano passado, também por tua decisão, ou por nossa decisão, nós usámos as chamadas antífonas do O para fazer a base da nossa novena. As antífonas do O são orações que normalmente nós rezamos na oração de vésperas, na oração da tarde da igreja, e servem também como versículo da aclamação ao Evangelho dessas missas nesses dias, e são as antífonas, que agora também já não são de 9 dias, já não são de 8 dias, como a liturgia, são apenas de 7 dias, mas nestes 7 dias que antecedem o Natal, entre o dia 17 e o dia 23. E as antífonas do O são aclamações a este Jesus, usando vários títulos que nós podemos rezar na pessoa de Jesus.
E por isso também pode ser um bom motor, um bom motivo para nós nos irmos preparando para o nascimento de Jesus, olhar para ele e vê-lo com certeza como um menino, como um bebê, como um recém-nascido, não é? Os anjos anunciaram aos pastores: nisto reconhecerão esta grande alegria que nasceu-nos um Salvador. Encontrareis um menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Esse é o sinal. Mas que menino é esse? E pronto, e nós vemos nestas aclamações, ou nestas antífonas do ó, porque todas começam com esta exclamação de louvor. Ó. E a primeira, se quisermos, no dia 17, temos ó sabedoria do alto, não é? Ou Adonai. Adonai é a palavra hebraica que os nossos irmãos mais antigos, houve uma altura em que o nome de Deus não se pronunciava, ou seja, e estava escrito na Sagrada Escritura, estava escrito na lei de Deus, o chamado tetragrama sagrado, ou seja, 4 letras que não se podiam dizer. Então, quando se viam aquelas letras, a aclamação era Senhor, Adonai. Adonai, sim. Por isso, quando nós olhamos para Jesus e o chamamos Adonai, era o nome que os nossos antigos usavam para falar de Deus e só de Deus. Por isso temos essa referência também, olhamos para Jesus, reconhecemos-lo como Deus de sempre. E não sei se aconteceu com o Padre Nuno, mas nas aulas de hebraico, em teologia, quando estávamos também a estudar o hebraico, então a professora dizia que quando nós víamos lá então o tetragrama para dizer Adonai. Exatamente. Era assim que os nossos anteriores liam o texto sagrado em hebraico. Ao olhar para aquelas letras que não era nada disto, lia-se Adonai. E pronto, e depois as outras é a raiz de Jessé, ou raiz de Jessé. A raiz de Jessé é o pai de David. Por isso, se quisermos, era uma imagem da descendência ou da árvore de David, da genealogia de David, da qual depois o seu fruto mais excelente, o novo rei, era Jesus. Por isso, ao olharmos para este princípio desta árvore nova, nós estamos a aclamar esta beleza de todos estes antepassados de Jesus, mesmo que seja de uma forma adotiva, mas sempre tida como de Jesus, como da família de Jesus. Uhum. E aqui também a chave de David, o rei David como a imagem, pelo menos do Antigo Testamento, mais perfeita daquilo que seria o Messias. Então aquele que tinha o poder de reinar, de instaurar um novo reino, e Jesus é esse que vem cumprir de uma forma definitiva e completa essa expectativa dos antigos. A chave de David. Sim. E o Oriente é uma imagem bíblica também que fala do princípio, de onde viria Deus, de onde vem a vida, de onde começa um dia novo, e por isso faz-se essa aclamação também de olhar para o nascimento de Jesus e saber que o novo dia está a começar, que uma nova vida está a começar. E este menino, que é o Rei das Nações, ele não veio apenas para reinar sobre a tribo de David, não é? Sobre o reino de Judá, veio para ser Senhor de todo o universo. E depois termina esse conjunto das antífonas do ó, com aquele anúncio do profeta Isaías: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, a qual dará o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Por isso Jesus é isso mesmo, é o Emanuel, o Deus conosco. E pronto, e esta é mais uma maneira de nós rezarmos, de nós cantarmos. Podem pôr lá na vossa shortlist, ou como é que se diz, playlist, não é? de Spotify, alguma coisa qualquer de género, de certeza absoluta que encontrarão aclamações, antífonas de ó, quanto mais não seja em gregoriano. São músicas muito bonitas e que podem pôr na oração diária diante do presépio, com essa aclamação, sabendo o sentido dessas aclamações. Aliás, já no outro dia, lá na missa em inglês nos Navegantes, já eles cantaram aquele cântico que nós costumamos cantar nesta altura de Advento, onde temos estas antífonas todas, aquele cântico com aquele ritmo do Veni, Veni, Emmanuel. Eles cantaram isso, não sei se o Padre Nuno apanhou também lá quando foi lá celebrar. Sim, eles cantaram essa música, mas eu estava tão nervoso para ver se ia falar em inglês, sem latim, sem português, que eu não dei ainda muita atenção às músicas e às letras. Mas que no fundo são as antífonas do ó. Essa Exatamente. música que nós cantamos são precisamente tal e qual, cada uma das antífonas que vão se
Então, já agora na uma sequência. publicidade, se quiserem, vão ao nosso site ou à nossa página do YouTube da Paróquia de Cascais e procurem Novena de Natal 2020 e podem ver nesses dias, 17 a 23, umas pequenas reflexões e pontos de oração que o Padre Mendo a todos nos deu no ano passado, também a partir das antífonas do O. Pronto, e depois, Sim. quase para terminar, nós este ano vamos também fazer, como é que se diz, a nossa novena de Natal. Este ano vou ser eu que vou propor entre o dia 16 e o dia 24. E o que é que vai propor, Padre? Nós vamos tentar fazer isto também por internet, até para poderem usar isto se quiserem, se acharem bem nas vossas famílias, em oração da noite, diante do presépio. Mas se não, basta virem mais cedo à missa das 7h15 e por volta das 7 temos 5 minutos assim, de reflexão. E aquilo que vai servir de base, ainda não está fechada, mas servir de base, são as personagens, ou os personagens do presépio, não todos, que é impossível, mas alguns personagens, quer seja assim, de pessoa, de animais, mas pode ser também dos lugares, que nos possam ir ajudando a também nós compormos esse presépio na nossa família, na nossa casa, na nossa vida, também para nós podermos experimentar essa alegria fecunda do Natal. E estava a pensar, nos primeiros 3 dias, olhar um bocadinho mais para fora, para a geografia, olhar para Belém, para a cidade de David, se quisermos para a noite escura, por causa da estrela que vem e que anuncia esse nascimento, ou esse lugar do nascimento. Depois olhar para a manjedoura e para o estábulo, que é o sinal que os anjos dizem aos pastores, né? Que encontrareis o menino deitado numa manjedoura, envolto em panos, e depois olhar para esse lugar, para essa companhia, basicamente são os animais, é o burro e a vaca. Por isso os primeiros 3 dias é olhar assim um bocadinho para a circunstância mais genérica de Belém, do estábulo e depois dos personagens lá à volta. E depois a segunda parte, os outros 3 dias a seguir, olhar para alguns personagens que também são expressão da alegria de Natal, são o reflexo dessa luz que brota do presépio de Belém, olhar para os anjos, para os pastores e para os magos, todos têm coisas em que nós podemos aprender e identificar-nos para celebrarmos esta alegria, e depois, como é óbvio, olhar os últimos 3 dias, olhar para as figuras centrais do presépio, José, Maria e Jesus. Por isso, será um tempo de olhar para essas figuras, ver como é que elas nos podem inspirar e porventura dar assim uma pequenina oração para podermos fazer todos em casa, individualmente ou em família, com os mais pequenos, com os mais crescidos, mas se calhar há tantos a fazer, há tantas rotinas a voar. A proposta é que são 5 minutos de oração diária nestes 9 dias até ao Natal, pode ser que depois motive a continuarmos a rezar depois do Natal. Sim, ali curtinho, objetivo. Sim. E uma boa forma também de nos inserirmos então nesta história de Jesus, nós Sim. mesmos, em família e individualmente. Sim, outra das coisas é, se calhar nenhuma destas propostas vai servir. Textos da missa que podem ser muito complicados e que se calhar não dá para eu refletir, nem dá para eu tirar nada. Se calhar as antífonas do O é tudo nomes em hebraico, em latim, coisas parecidas, também se calhar não me apetece muito. As imagens do presépio se calhar também são muito alegóricas ou metafóricas ou o que seja. Se calhar então a proposta é nós nesta novena, ou com isto tudo ou sem isto tudo, irmos rezando nestes 9 dias, a rezar, não sei, 9 Ave-Marias. E em cada dia rezar pelos que estão mais próximos lá de casa, ou que estão presencialmente, ou que estão apenas no nosso coração, aqueles que já estão no céu, aqueles que ninguém reza, ou seja, fazer um plano de oração, não é? Destas 9 Ave-Marias por 9 pessoas diferentes, ou por 9 tipos de pessoas diferentes, por assim dizer, 9 ramos da nossa família diferentes, o que seja, mas cada um de uma forma muito simples e direta vá preparando esta celebração do Natal também nestes dias, ocupando 5 minutos ou desocupando 5 minutos para que o menino de Deus possa nascer. Pronto, essa é mais ou menos a nossa proposta. Muito bem. E que mais é que temos hoje, Padre Nuno? Então, hoje queria falar exatamente sobre esta novena que nos prepara e que normalmente nos dá uma graça. Ou seja, há uma história muito, muito engraçada que ouvi uma vez numa celebração de ordenações
Posso dizer, posso. Ordenações no Funchal. E o Senhor Bispo no final dava sempre assim umas recomendações muito particulares aos novos padres. O Senhor Bispo, o Dom Teodoro, era muito, era e é muito, muito, muito paterno, muito afetivo, muito próximo dos seus e de todos. E eu gostava muito quando ia lá às ordenações dos nossos colegas, também tu já foste, mas se calhar já era outro bispo, por isso já não tiveste essa Dom expressão. Teodoro ainda apanhei o Dom Teodoro. Apanhaste como bispo titular? Não apanhei, não. Era Apanhei foi o Dom António, Sim. já o seu sucessor. Então, Mas estava lá ele como bispo claro, emérito. e hoje continua lá ao lado de Dom Nuno. Então o Dom Teodoro contava sempre assim histórias engraçadas da sua vida, de coisas que tinha ouvido, e naquele ano, já não me lembro em que ano é que foi, em que ordenação é que foi, contou da figura de São José. É engraçado que nós acabámos agora o ano dedicado a São José, que é o padroeiro da Igreja Universal, e ele contava a história do beato do São João 23, na altura ainda era núncio, e era núncio em França, núncio em Paris, e quando foi nomeado núncio, eu tinha assim uns quantos problemas para resolver, e foi resolvendo tudo aquilo que estava ao seu alcance para resolver, foi resolvendo atempadamente e pacientemente, mas com muita firmeza, mas havia assim um caso que ele não sabia como resolver, então pensou, olha, vou fazer uma novena a São José é o padroeiro da Igreja Universal, por isso se eu não sei o que fazer, ele que me inspire ou ele que faça. Então lá fez a novena a São José com essa intenção. Eu não vou dar o desfecho e depois posso dar em off ao padre Mendo, mas o que é certo é que passadas as orações desses 9 dias, o caso se resolveu, coisas que ele não poderia fazer, o João 23 não saberia como fazer, mas São José resolveu, ficou tudo tratado e pelo menos aquele assunto, aquele problema da Igreja foi resolvido. Com certeza que todos nós na vida da Igreja, e eu conheço muitas histórias dessas aqui dos nossos paroquianos ou das nossas paroquianas, que estão sempre a fazer novenas. Estão sempre a fazer novenas no sentido até da fidelidade e da perseverança na oração. Jesus, quando fala da oração, dá alguns tópicos, dá alguns traços, e um dos mais importantes é não digam muita coisa, mas e também diz, rezem muito. Deixam sempre a rezar. Até usa aquela comparação lá da viúva pobre que vai ter com o juiz iníquo, não é? Para lhe fazer justiça, e o juiz iníquo não quer saber dela porque não interessa, não se preocupa com ela, não quer saber, e ele resolve as coisas só porque ela insiste. Isso é uma passagem tão divertida, não é? É espetacular. O próprio juiz diz, eu até posso não ligar a, como é que diz a palavra mesmo, até posso ser injusto, sim, mas só porque ela me está a chegar o juízo, eu vou resolver isto, não é por causa dela, é só para eu ter paz de espírito, para ela não voltar a incomodar-me. E Jesus usa essa comparação a dizer, se até o juiz iníquo, por causa da perseverança daquela pobre viúva, resolveu a sua situação, quanto mais o Pai do Céu não há de resolver. Por isso, a novena tem também este traço da fidelidade na oração, e de saber que nós precisamos de aprender com a pobre viúva a pedir insistentemente, para depois podemos estar preparados para reconhecer e para receber aquilo que Deus continuamente nos oferece. Por isso é muito importante nós termos estes ritmos, estes hábitos, estas santas rotinas, esta boa onda na oração, e aproveitarmos estes momentos especiais. Há uns que têm a ver com a nossa vida, por isso alguém que está doente, ou alguém que vai fazer uma coisa qualquer importante, ou vou celebrar um aniversário disto ou daquilo ou daquilo outro, e por isso vou-me preparar e fazer uma novena de oração em relação a isso. Outras coisas é aquilo que a Igreja nos propõe celebrar, nomeadamente o central ou o núcleo principal da nossa fé. Por isso é de todo o interesse que a gente se habitue pelo Natal, depois porventura também pela Páscoa, pelo Pentecostes, pelo que seja, aproveitarmos para fazermos estas novenas em que, à luz da palavra de Deus, com uma oração fiel e constante, nós estamos preparados para receber as graças que o Nosso Senhor dá, mas que às vezes a gente está tão distraído ou estamos tão cheios de outras coisas e que passa ao lado. E como diz São Paulo numa das suas cartas, em mim a graça de Deus não foi em vão. Por isso o ideal é também que essas graças de Deus constantes não sejam em vão na nossa vida, por isso é em vão nas nossas vidas. E quer dizer, e nada impede também de estas intenções pessoais que temos, que fazemos novenas, mas de associarmos também a esta grande preparação da Igreja, não é? Se uma pessoa de facto tem preocupações no coração, então ao ritmo da Igreja vamos colocá-las também aí,
Bom. fazendo esta preparação e pondo nas mãos, seja um filho que está longe de Deus, ou alguém que está a passar por dificuldades no casamento, bom, não sabemos, mas associar também essas preocupações nestas novenas e nestes ritmos que a própria Igreja quer nos dar. Então, muitas graças que estão à nossa disposição, não é? Basta nós querermos e abrirmos a vida para isso e pormos a caminhar. Completamente. Então pronto, então se calhar já para a parte final, gostava de falar-vos um bocadinho também sobre um livro que serviu um bocadinho de inspiração para esta novena que nós vamos fazer, que é um livro muito engraçado do João César das Neves, que está aqui assim, não percebo nada disto, mas é As Figuras do Presépio. Depois nós pomos na descrição do vídeo do YouTube, mas é um livro já publicado há alguns anos, do João César das Neves, e que ele tem vários livros também acerca do Natal, que é muito engraçado. Este aqui é olhar para as figuras, tem um índice muito engraçado, que são para aí 10 blocos, 10 subcapítulos, né? O local do presépio, depois é olhar, e ele olha muito para o presépio dele, o presépio que ele porventura construirá lá em casa, ou que era o presépio familiar, por isso fala depois do por cima e por baixo do presépio, não apenas de uma forma bíblica, mas também de uma forma quase geográfica da sua sala, presumo eu, onde está o seu presépio. Por isso é muito engraçado a gente olhar para o presépio, aquele que nós construímos em casa, mas o presépio também que a própria Sagrada Escritura e que a própria tradição da Igreja nos oferece. Por isso tem aqui o local, depois por baixo, por cima, por dentro, no centro, à volta, no exterior. Depois olhar para o mundo do presépio, para a ameaça do presépio. Os inimigos do presépio têm também, presépio, não é? sim. E depois o significado do presépio. Por isso são textos muito bonitos, muito fáceis de ler, são 4 ou 5 páginas por cada uma destas. Dentro destes 10 capítulos são 2 ou 3 figuras só, por isso lê-se muito bem. O João César das Neves tem também vários livros dos autos de Natal, dos contos de Natal, muito, muito à volta desta história do Natal. E pus-me a perguntar, se calhar temos que falar com ele para ele vir cá explicar porque é que fala tanto do Natal, não é? Mas vou arriscar uma leitura, uma chave de leitura, que é a importância que ele dá, a importância que nós, como Igreja, damos ao acontecimento, à história. Né? Por isso, eu falar de uma doutrina ou falar de uma teologia, com certeza, eu não, mas, por exemplo, a gente lê o Papa Bento XVI sobre qualquer tipo de doutrina da Igreja, quer seja uma forma mais de facto dogmática, quer seja uma chave de leitura humana a partir da Sagrada Escritura, aquilo é intocável, aquilo é certinho, direitinho, qualquer pessoa pode entender, qualquer pessoa pode ver aquilo, mas fica sempre naquela lógica, está bem, mas eu não quero saber. Mas há aqui coisas que eu penso de uma maneira diferente, há coisas aqui que eu se calhar não dou assim tanta importância. E pronto, são doutrinas, são chaves de leitura. Não é? O acontecimento não tem nada que enganar. Olha, eu não acho que Jesus tenha nascido. Está bem, o problema é teu. Ou seja, a importância que o nascimento de Jesus, que eu dou mais ou menos, isso depende de mim. Agora, o acontecimento em si é um facto. É um facto e tem um peso. E tem um peso natural, independentemente de eu fazer de conta de eu subir para o lado. Não é? Por isso, eu acho que esta base da doutrina da Igreja, do anúncio da Igreja, do Evangelho da Igreja, a base de ser um acontecimento, ser uma pessoa. Isso é certo que na cruz, eu também tenho os contos da Páscoa, o alto da Páscoa, mas na cruz já há um conflito, já há uma renúncia, por assim dizer. Não é? No Natal, eu acho que não há ninguém que queira dar cabo de um menino, não é? de um pobre, de um simples. Não é? Ainda para mais agora, como a gente vê, é um bebê, filho de uma mãe solteira, não é? Que não é solteira, era casada com José, mas o filho era dela e de Deus.
que estava fora da sua terra, estava fora da sua casa, da sua cidade, que teve que fugir do seu país porque estava em risco o menino, né? Teve que ir para outro lugar. Era pobre, só não tinha meios, não tinha base, não é? Por isso é toda uma história que hoje faríamos campanhas de angariação de fundos para ajudar, então. Para ajudar, seria capas de todos os telejornais, seria anúncios contra todos os poderes possíveis e imaginários. Por isso é uma história tão bonita e universal. Por isso, este livro, que é apenas um dos livros deste anúncio deste autor, do João César das Neves, que fala muito, de uma forma muito eloquente, muito clara, muito viva, com imagens muito, muito fortes que não nos deixam na mesma, não é? O que nos quer dizer é que o Natal é um acontecimento, é uma história, é um facto a acontecer já no meio de nós, e é a maravilha das maravilhas. E tem também uma grande vantagem, é que de facto o professor César das Neves escreve de uma forma excepcional. Eu lembro que todos os anos, por acaso não combinámos isto, mas eu lembro que, acho que já contei ao Padre Nuno uma vez, que todos os anos eu oferecia um livro ao meu avô. E ofereci várias coisas que ele normalmente não gostava assim muito do que eu lhe oferecia. Até que um dia ofereci um livro precisamente sobre o Natal, não era este das figuras do presépio, mas era outro, creio que era o Autos de Natal ou outro que havia, em que ele acaba de ler aquilo e diz: epá, isto é excepcional. É excepcional, é isto mesmo que é preciso, que é uma linguagem que se percebe, sim, uma linguagem que apaixona e que nos deixa então agarrados àquilo, com uma linguagem que as pessoas percebem. Sim, e já agora também compor esse testemunho de outro que é muito parecido, mas como esta história, como este anúncio de Jesus, chega a todos sem exceção. O teu avô é um santo, já está no céu. O teu avô é uma inspiração, e eu percebo isso pelo aquilo que vais-me contando e por aquilo que eu vou vendo em ti e na tua família. Mas quando eu era animador do pré-seminário, eu era seminarista e por isso estava lá com miúdos mais novos, e nós tínhamos a preocupação, um trabalho de procurar que eles lessem, que eles aprendessem, que eles procurassem conhecer também usando a sua inteligência, ou seja, que eles tivessem uma consciência crítica, e aquilo era impossível. A gente punha-os a ler uma página e eles cansavam-se na terceira linha. E isto já há 15 anos atrás, não é? Aqui não. Eu sou padre há 19, pai. Estamos a falar. Então já foi há mais do que isso. Há 25 anos atrás, talvez, ou mais. Sim, ainda. E é engraçado que uma vez, num encontro de Natal, nós organizámos também estes contos de Natal do César das Neves, e escolhemos para aí 2 ou 3, são histórias de uma página ou 2, não é? E nós pensámos, não é, pá, de certeza que eles vão ler pelo menos uma. Nós vamos escolher para aí 3 ou 4 daquelas mais fáceis de ler, e eles pelo menos uma hão de ler, não é? E aquilo impressionante é que os miúdos, a gente dava-lhes uma folha por noite, para eles lerem à noite, quase como se fosse também para irem descansando, para não fazerem muito barulho quando fossem para o quarto. E aquilo era engraçado que todos, sem exceção, todos, os mais leitores e os menos leitores, no final da primeira noite pediram logo as histórias todas, que eles queriam ler logo as histórias todas de uma vez, porque aquilo era uma história tão bonita, tão que puxava tanto por eles, que eles queriam ler mais coisas. E esse é também o nosso... Não estou aqui a fazer publicidade aos livros do João César das Neves, né? Mas se fizer, sim, tanto melhor, não há problema nenhum. Mas a lógica é que a gente celebra o Natal de uma forma tão bem vivida, né? tão pessoal, tão encarnada, que naturalmente a gente não tem mais nada de bonito para dizer senão isso. É a coisa mais espetacular que a gente tem para anunciar, é a coisa mais espetacular que a gente tem para viver, e Nosso Senhor sabe isso e propõe-nos viver essa alegria desde o princípio, quando somos assim pequeninos, até crescermos à estatura dele. Para nada nem ninguém ficar de fora. Então se calhar vamos mesmo a isso, preparar então o Natal como deve ser, com estas novenas, com as leituras que temos boas, que nos ajudam a inserir nessa história, e pronto, e assim vamos então fazer parte desta grande história de amor que Jesus tem com cada um de nós, deste menino, e vamos a isso, não é, Padre Nuno? Sim, estava aqui a pôr como é que se diz? A morada, né? O endereço de e-mail. O endereço de e-mail, enganei-me, como é óbvio, podcast @paroquiadecascais.com, né? .org. E pronto, é esse que a partir de agora, não é? Ponham lá podcast@paroquiadecascais.org, ponham à vontade tudo o que são sugestões, críticas, perguntas. Nós comprometemos aqui que a partir de janeiro boa parte dos nossos programas vão ser sobre os assuntos que vocês quiserem que a gente fale.
com certeza que há alguns assuntos que hão de se impor naturalmente, e nós queremos propor a todos, mas tudo o que quiserem, imaginem que os vossos filhos fazem perguntas sobre o que quer que seja e não sabem como responder, mandem para cá mandem um mail. Se quiserem até podem gravar em som e mandem esse som, que a gente põe a vossa voz também aqui no podcast, e a gente no final há de responder a essa pergunta, ou faremos um episódio específico a partir dessa pergunta. Por isso, podcast@paróquiadecascais.org. Estamos juntos e vamos juntos, vamos até Deus, Ele que vem até nós. E vamos a isso então.